você falou bem, é recorde atrás de recorde, né? É atração de investimento, é atração de novas empresas. Quando eu estive no governo, eu lembro que eu era um dos maiores vendedores do Minas Livre para crescer, porque eu chegava na frente do prefeito, assim, eu realmente acreditava que aquilo poderia mudar a história do município. Nós vamos chegar lá para falar sobre essa política pública, mas assim, cara, igual no começo eu falei, um jovem e tudo, quem olha, né, você assim, né, olha sua carinha assim, você fala assim, não, o cara tem 20 anos de empreendedorismo, né? Isso. Você passou por todas as etapas do empreendedorismo pelo que o pouco que você falou aqui, né? Você fundou empresas, você vendeu empresas, você teve dificuldades que você teve que abrir mão daquilo ali que você construiu. Então, assim, a vida do empreendedor, ela não é fácil, né, cara? Todo mundo fala assim, não, o empreendedor é guerreiro e tudo, mas é a maior verdade mesmo, porque você tem que vencer um cenário complicado, você tem que vencer burocracia, você tem que vencer a legislação que não ajuda o empreendedor. Então, você passou por tudo isso e aí abriu mão para ir para a vida pública. E, assim, a sua primeira experiência na vida pública já veio com uma derrota, né? Que foi a derrota nas urnas. Mas, assim, quem atua na política e sabe que é uma coisa de longo prazo, sabe que você pode ter uma derrota eleitoral, mas nem sempre uma derrota eleitoral é uma derrota política. Você se lançou, se mostrou para o cenário e isso abriu porta, né? Eu também perdi uma eleição lá. Fui candidato a vereador, perdi, tive muito voto, quase que a gente ganhou, aquela coisa toda. No outro dia você chora, vai para debaixo da cama, né? Dá abraço, né? A mulher, a mãe. Mas aí, depois você começa a mensurar aquilo, né? Às vezes as pessoas aqui estão assistindo, estão receosos de tentar ir para um processo que às vezes tem ali como uma vontade, um sonho, igual você tinha. Você vai, não era aquele momento ainda, você não estava ainda com uma construção, às vezes Deus também não tinha isso para você, alguma coisa assim, né? Para quem acredita e tudo, mas depois já veio uma oportunidade que dava para você atuar tão bem quanto. E a parte de ciência e tecnologia, eu lembro quando você assumiu, a gente foi lá, né? Até levei meu irmão lá para você conhecer, que meu irmão é um cara da ciência, principalmente na área de inteligência artificial, que gosta bastante, que atua bastante. E a gente via que, às vezes, os recursos da ciência e tecnologia eles ficavam muito concentrados em poucas instituições, né? E democratizar isso é importante para movimentar, né, para ter mais oportunidades para quem quer, às vezes, atuar na ciência e não vê um caminho, né, Bruno? Então, assim, a produção científica, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, um cientista e tudo, mas não, é aquela pessoa que está ali na faculdade, se interessa por um assunto e resolve se aprofundar e dar luz àquele assunto ali para ajudar a sociedade de alguma forma, né? Gerar tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência ali na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, que eu considero muito importante. Você me conhece, eu vim de movimento estudantil, também participei de produção científica na época da faculdade, e a gente sabe que essa produção científica que faz realmente o país, o Estado se desenvolver, né? Gerar riqueza. Como é que foi essa experiência lá na Ciência e Tecnologia? Concordo com tudo que você falou, viu, Felipe? Então, assim, o que acontece? Quando a gente assumiu lá, essa pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, até para quem não sabe, está assistindo aí, a gente tem, na Constituição de Minas Gerais, previsto que 1% da receita corrente líquida do Estado tem que ser investido em Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso aí, esse ano, vai dar quase 600 milhões de reais. Esse recurso, ele não é a gente que executa, não é o Estado. A gente lança editais através da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que é uma vinculada nossa da Secretaria, e esses editais são para alocar esse recurso em projetos de pesquisa, de inovação, enfim, das mais diversas áreas. Porque essa pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é transversal. Todas as áreas da sociedade, não é só do governo, precisam de tecnologia, precisam de inovação, precisam de uma pesquisa. Antes desse microfone existir, teve alguém na bancada pesquisando tudo que compõe ele, esse copo, enfim. Tudo antes que a gente tá mexendo aqui, antes você estava numa bancada ali, alguém pesquisando e foi percorrendo toda essa trajetória para chegar no que a gente usa aqui hoje, né? Então, assim, ela é para tudo. Então, para qualquer coisa que a gente pensar, precisa ter investimento nessa área. E o que acontecia? Historicamente, em Minas Gerais, esse recurso ele era utilizado, primeiro, nem era de 100%, os governos anteriores,
todos os governos que passaram, eles não executavam 100% desse recurso. E quando executavam, era praticamente concentrado só nas universidades públicas aqui do estado. E o que não tem problema a gente investir nelas. Pelo contrário, a gente está investindo ainda mais nelas agora do que era investido antes, para você ter ideia. Então, assim, é muito importante investir sim nas universidades públicas, mas até porque Minas Gerais, para quem não sabe, é o estado que tem o maior número de universidades públicas no Brasil. A gente tem 19 universidades públicas, só que a gente também tem centenas de universidades privadas, outras centenas de instituições de pesquisa no estado, instituições de ciência e tecnologia, que são as ICTs, né? E empresas também, cooperativas, que também desenvolvem pesquisa, também desenvolvem inovação, tecnologia, tem seus setores de P&D, ou se for menor, ela própria ali faz com a gestão dela ali. Então, assim, o que a gente fez? Sob a liderança do governador Meuzema, nosso vice-governador Matheus Simões, a gente pegou esse recurso e, número 1, passou a executar 100% dele, o que não acontecia antes. Então, todos os anos, dos últimos 3 anos, aí, desde que eu estou lá, 23, 24, agora 25, já está pronto para acontecer de novo, a gente executou 100% do recurso. Só que não é só quantidade, a gente também quer qualidade. Então, a gente amplificou os editais de forma que todos pudessem participar. Para você ter ideia, para ficar claro, né, que a gente não tirou dinheiro das universidades públicas, teve um reitor de uma universidade pública que mostrou para mim que hoje 85% do recurso para pesquisa que tem dentro da universidade lá é do Estado, mesmo sendo uma universidade federal. Mas 85% é a gente que está alocando lá dentro. Então, a gente está apoiando muito mais do que sempre foi apoiado historicamente, toda essa base científica que a gente tem aqui em Minas Gerais, só que a gente abriu as portas também para as empresas. Um exemplo é o Compete Minas, que é um edital que a gente faz, que é para empresas que quiserem inovar. E, graças a Deus, tem dado muito certo. Então, assim, a gente acabou de encerrar o ciclo desse ano aqui do Compete Minas. E, para você ter ideia, a gente recebeu o número de projetos que a gente recebeu nesse edital sozinho foi maior do que os outros 3 editais que a gente lançou dele antes. Por quê? É uma questão cultural. Então, assim, culturalmente, historicamente, não existia esse recurso para as empresas, então praticamente ninguém sabe que existe. O que a gente fez? A gente, desde o primeiro, a gente começou a fazer essa quase vendedor mesmo. Saiu de cidade em cidade, evento por evento, visitando empresa, falando que existe e começando a abrir a cabeça das empresas. Tem dinheiro para inovar, eu tenho certeza que você tem um projeto de inovação aí debaixo do braço, falta dinheiro, falta tempo para poder executar e a gente pode colocar isso para você. E começou a dar muito certo agora. Então, assim, não é algo que no primeiro vai dar certo, no segundo, mas agora a gente está vendo que está dando muito certo. E não só as empresas utilizarem esse recurso do Estado, mas elas abrirem a cabeça para investirem elas próprias em inovação e outros fundos também. Existem fundos internacionais, nacionais, tem esse nosso que a gente está executando com 100% do recurso e com muita qualidade, mas a gente abrir a cabeça das empresas, dos empreendedores, né, como eu sou empreendedor também, para investir nisso, porque não adianta. Hoje o maior problema do Brasil em competitividade no mundo é produtividade. Um brasileiro produz, ele representa 23% do que um americano produz. Então, assim, a gente precisa de mais do que 4 brasileiros para fazer o que um americano faz. Por quê? Com certeza, boa parte disso é educação, que passa por ciência, tecnologia e inovação, investimento em inovação, investimento em tecnologia, ficar mais produtivo. Então, assim, a gente quer abrir a cabeça das empresas para fazer essa mudança cultural, investir em inovação, investir em projetos assim, porque elas vão ficar mais competitivas. E é por isso até que esse edital chama Compete Minas. Mas, para além delas, as universidades também. Porque o que a gente quer com isso tudo, para concluir, é fazer a tríplice hélice girar, que a tríplice hélice é governo, academia e setor privado. E, graças a Deus, tem dado certo. Mas, como envolve mudança cultural, a gente sabe que nesse curto prazo a gente está conseguindo fazer todo mundo trabalhar, todo mundo pensar melhor nisso. Mas, no longo prazo, o que a gente quer é ver essa tríplice hélice girar de verdade. A gente vê a academia produzir conteúdo que realmente vai chegar na sociedade. E a melhor forma de fazer isso é estar em parceria com o governo e com o setor privado. Então, a gente abrir as portas da academia para as empresas estarem lá dentro, abrir a porta das empresas para as universidades estarem lá dentro, e o governo fomentando tudo isso. Então, assim, graças a Deus, a gente está vendo que nesse curto prazo está dando muito certo, mas a meta para a gente realmente fazer uma mudança do país, uma mudança do Estado, realmente tem que ser no longo prazo. E eu realmente estou botando fé que isso vai acontecer. Se você gostou desse corte, tem muito mais história de lideranças de onde veio esse aqui. Segue a gente lá. Fala Líder Podcast.